Bom, olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa live, nossa primeira live desse projeto que a gente está lançando, né, que chama-se primeiras Impressões. Desculpe a minha voz, que eu estou realmente rouco, mas estamos aqui hoje para falar sobre CEMIC e Pantone. Né? Inicialmente eu queria me apresentar, né? Meu nome é Alessandro Pinon. Eu gestor de marketing aqui da Gráfica JB, e ao meu lado aqui está o Cláudio Regis. Ele vai agora se apresentar e falar um pouquinho do que ele faz aqui. Boa tarde, meu nome é Cláudio Regis, eu trabalho aqui na Gráfica JB há 20 anos, estou inserido no universo das artes gráficas há mais de 25 anos, então hoje a gente vai começar esse projeto, né, e eu espero que seja o início de muitos que a gente possa estar aprendendo junto aí dentro do universo das artes gráficas. Muito bem. Queria dar uns informes importantes, que a gente vai trazer outros convidados também, tá? Para falar um pouco sobre esse mundo gráfico, né? E aí a gente vai estar divulgando no decorrer dos meses aí. Eu acredito que a gente vai fazer uma live a cada 15 dias ou uma live por mês, trazendo esses conteúdos para vocês. Teremos hoje um sorteio no nosso calendário aqui exclusivo, tá? O nosso calendário desse ano, o tema da Brazuca, Vale Brazuca da Copa. E aí o internauta que mais interagir conosco aqui vai estar sendo presenteado com esse calendário. Ele vem nessa caixinha aqui, ó, que legal, tá? Essa caixinha, e aí ele fica assim depois na caixinha, tá? E aí a gente vai começar hoje com algumas perguntas do nosso especialista aqui em artes gráficas, Cláudio Regis. A primeira pergunta que eu faço é: o que é Pantone, tá? E o que é CEMIC? O que é Pantone e o que é CEMIC? Qual é a diferença dos dois? Bom, vou falar um pouco do CEMIC. CEMIC é uma sigla, é o CNYK, que significa ciano, magenta, amarelo e preto, tá? Então essa é a escala de cores que a gente utiliza no dia a dia, né, para imprimir os nossos impressos. Isso significa que a gente pega aquilo que vai ser impresso, ele é decomposto em 4 tonalidades, 4 chapas, né? Então ela é impressa uma cor sobre a outra. Então é o que a gente chama de CEMIC, né, que são as cromias, né, que a gente utiliza no nosso dia a dia. Enquanto que o Pantone é uma cor especial, né? Existe uma empresa sediada nos Estados Unidos desde a década de 60, que ela padroniza algumas cores, não só para a indústria gráfica, mas para a indústria têxtil, indústria de plástico e algumas coisas assim. E dessa forma, com essa padronização, em qualquer lugar do mundo, através dos seus catálogos, é possível reproduzir a mesma cor. Aqui, vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é um dos catálogos Pantone. Esse aqui, no caso, é o papel sem revestimento, porque você tem um catálogo do Pantone para papel revestido e para papéis não revestidos. Aí tem vários tipos, né, de catálogo. Tem o catálogo das cores metálicas, das cores fluorescentes, enfim, dentro da aplicabilidade. Muito bem. E aí, uma outra pergunta aqui pra gente, desmistificar um pouco sobre isso, o que é Pantone e o que é CEMIC. Qual a diferença entre eles? Qual a diferenciação entre eles? Bom, a diferença básica, tá, é que uma vez, na maioria das vezes, você imprime o ciano, magenta, amarelo e preto, e você consegue reproduzir a maioria das cores que você precisa. Ou seja, se você tem uma fotografia ou você tem uma imagem, então através dessas 4 cores, né, é possível você fazer uma reprodução. Contudo, em algumas vezes você não consegue reproduzir essa cor, então você precisa, né, utilizar uma cor diferenciada, ou um metálico com prata, um verde fluorescente, um laranja fluorescente, ou uma cor que você não consiga realmente com as 4 cores, porque pode ser por causa do papel, por causa até do pigmento da tinta, mas enfim, uma vez que você determina a cor que você precisa imprimir, nesse caso,
você pode usar tanto a escala Semic como o Pantone. Ou ainda, se você tiver um fundo com uma cor especial ou diferenciada, você pode usar as 4 cores, mais um Pantone, mais 2 Pantones. Isso não se impede que seja feito dessa forma também. Muito bem. E aonde que a gente usa cada um deles? Onde é que é o mais usual cada um deles? O Pantone e o Semic, onde é que a gente usa mais? Veja, de modo geral, né, vamos pegar aqui um impresso como esse, que é uma imagem com várias cores, bem colorido. Você vai utilizar, sem dúvida, a escala Semic, né? Mas de repente esse verde aqui, se a gente não conseguisse reproduzir, a gente teria que utilizar ele através de uma escala Pantone ou outra escala parecida. Contudo, existem algumas coisas que você tem que tomar cuidado. Por exemplo, se você um material impresso, se ele não tiver imagem ou uma foto, alguma coisa assim, dependendo do que você for imprimir, talvez seja melhor você escolher um Pantone e imprimir somente uma cor ou 2 cores. Isso é um exemplo. Mas se você tem uma foto, obrigatoriamente você vai utilizar o Semic, né? Ainda que você venha a também imprimir um Pantone junto com essa escala, porque enfim você precisa reproduzir a fotografia, que ela sempre vai ser decomposta nas 4 cores, o cian, magenta, amarelo e preto, e se houver a necessidade ou que a pessoa queira, ela também pode utilizar o Pantone junto com o Semic. Muito bem. E aí tem uma pergunta que ela é um pouco parecida com a anterior, mas aí eu queria provocar um pouco mais o nosso conhecimento aqui. Eu tenho um impresso que eu quero colocar apenas um detalhe em Pantone, tá? Então ele está todo Semic e tem apenas um detalhe que é um Pantone ouro, por exemplo. É recomendável colocar esse Pantone ouro ou não? E por quê? Eu sempre digo o seguinte, tudo depende da disponibilidade do cliente, do impresso do cliente, né? Se a marca dele precisa que seja reproduzida exatamente como está o manual de identidade dele, e lá está especificando um Pantone, então de certa forma a gente não tem como fugir. A gente vai reproduzir as 4 cores no material impresso dele, mais uma cor Pantone. Isso aí, de modo geral, funciona dessa forma, né? Aí agora tem uma outra questão que não foi levantada, mas que é importante falar. Quando você tem material impresso em máquinas digitais, por exemplo, a gente que utiliza um HP Índigo aqui na nossa produção, a gente não tem como imprimir um Pantone. Então, o que acontece? 97% da escala Pantone é possível ser reproduzida, tá? Mas os outros 3%, infelizmente, a gente não teria como imprimir determinadas cores, justamente porque você tem essa limitação das máquinas digitais. Muito bom. E aí, para a gente fechar aqui nossa discussão, começar o fechamento dela para desmistificar. Lembrando, gente, quem tiver dúvida, coloca aí que no decorrer da semana a gente vai tirando essas dúvidas sobre esse assunto, sobre Pantone, sobre Semic. E uma outra coisa também, coloque sugestões importantes de assuntos que vocês querem que a gente aborde aqui nessas lives durante esse ano. Eu estou aqui com uma pergunta importante. Como se prepara uma cor especial? Como é que eu preparo essa cor especial? Tá certo, essa é uma pergunta importante mesmo. Veja, vou mostrar para vocês mais uma vez a escala. O Pantone, ele tem mais de 1000 cores, que elas podem ser reproduzidas porque, digamos assim, ela tem uma receita de bolo. Você tem uma receita com a quantidade de tinta que você vai utilizar, tá? Ele usa por volta de 15 cores básicas para se fazer a cor específica, a cor sólida que você vai utilizar. Então, o que acontece? Basta você pegar as suas latas de tinta com as cores específicas, seguir o que tem aqui com as partes, você vai pesar essa tinta, né? E é claro que no final você vai usar o seu olho como prova definitiva, né? Então, por exemplo, se a gente vai utilizar aqui um Pantone 609, aqui está dizendo que eu preciso de 5,9% de amarelo, 0,4% de preto e de 93,7% de branco transparente, para você obter a cor 609U. Não sei se é possível ver aí para quem está assistindo, tá? Uma das cores do catálogo.
Então, você, seguindo essa receita, que todo catálogo Pantone tem, você vai encontrar uma forma de reproduzir. Vale lembrar também que a escala Pantone, para quem tem, ela só dura um ano. Né? Assim, depois de um ano, não dá para se confiar muito nas cores do catálogo. Isso é algo que já está escrito nos catálogos. Então, se você pegar um catálogo velhinho e um catálogo novo, você vai ver diferença de cores, justamente por causa da ação do tempo, a ação da luz e tudo mais. Tá? Até aqui tem um branco. Tem um branco aqui, o branco opaco. Uma das coisas que a gente utiliza é o branco opaco. Depois da tinta misturada, vai se simular o rolo de impressão. Né? Vai ter que pegar um pedaço de papel branco, que pode ser o papel que vai ser impresso, onde quem está preparando a tinta vai usar um rolinho específico do Quick Pick. Para quem conhece o Quick Pick, é um instrumento de precisão, onde você vai, depois de misturar a tinta, você vai simular os rolos da tinta de impressão e depois você vai colocar sobre uma lâmina de papel, para ver se a cor chegou exatamente ou se você precisa fazer algum tipo de correção na cor Pantone que você escolheu. E depois compara, né? Coloca um do lado da outra. Comparado com as cores e tudo mais. E outra forma é você encomendar o seu Pantone aí nas fábricas de tinta, que enfim, a maioria das fábricas de tinta reproduz fielmente as especificações do Pantone, para quem não tem a possibilidade de fazer na sua gráfica a sua tinta. Já estamos fechando aqui, tá? Então, gente, eu queria, já estamos finalizando aqui. Tu tem mais alguma coisa, Cláudio, para fechar sobre essa temática? Bom, eu acredito que a temática, né, de Pantone, CMYK, RGB, sempre confunde muito os nossos amigos designers, que são os nossos maiores fornecedores de material. Então, muitas vezes eles não conseguem, na tela do computador, ter certeza de que a cor que eles estão vendo é aquilo que vai ser impresso. Então, importante, sempre pedir uma prova de cor, para ver se está fiel àquilo que ele está vendo no monitor. Cores Pantone são mais complicadas, então ele tem que realmente ter uma referência da cor que ele quer. Então a escala Pantone, se ele não tiver essa escala, é só pedir emprestado na gráfica, chegar na gráfica, que a gente sempre aqui, pelo menos conosco, a gente nunca teve problema em mostrar o catálogo, emprestar o catálogo, falar, olha, a gente, né, para reproduzir precisa de tal coisa. Então é uma forma do designer, da agência de criação, enfim, dos criadores poderem estar utilizando também cores especiais, as cores Pantone. Mas de modo geral, né, a maioria é reproduzido CMYK, CMYK, né, e mandando para a gráfica a gente vai estar reproduzindo materiais belíssimos e tudo mais. E o outro recado é que na próxima semana vai ter a Expo Print, né, a maior feira de artes gráficas da América Latina. Eu estarei lá, vai estar também a diretoria da Gráfica JB, muita gente aqui da nossa empresa vai estar visitando a feira. Acredito que estarei fazendo algumas lives durante a feira, né, e eu espero aí a audiência aí de todos. Beleza. A gente vai estar também depois trazendo o Cláudio aqui para ele falar um pouco com vocês, como é que foi a feira, o que ele viu de novidades, e assim por diante, tá? Gente, então assim, estamos fechando nossa live, bem objetivo, bem rapidinha, mas que deu para, eu acho que, desmistificar um pouco sobre Pantone e CMYK, qual é a diferença deles dois, com um especialista aqui, Cláudio Regis, tá? Valeu, pessoal. Valeu, até a próxima. Muito obrigado aí.